Reddit. Fui preso depois que meu padrasto me acusou de abusar da minha irmã, e minha própria mãe ficou do lado dele, como se tudo que eu tivesse feito até aquele momento não significasse nada. Olá a todos. Eu crio minha irmã desde os meus 14 anos, desde o dia em que minha mãe simplesmente se desligou da vida depois de se casar novamente. Quando ele começou a agir de forma estranha perto da minha irmã e eu tentei protegê-la, o resultado foi o algemado, tratado como criminoso. Hoje tenho 21 anos, sou homem, e meu pai morreu quando eu tinha apenas 14. Foi um ataque cardíaco aos 42 anos, rápido, frio, sem aviso, como se alguém tivesse desligado a energia dele de repente. Não houve despedida em hospital, não houve últimas palavras, apenas uma ligação do chefe dele e 2 policiais estacionados na nossa garagem. Quando cheguei da escola naquele dia, mochila nas costas, vi a viatura e senti o estômago afundar, porque dá para saber pelo rosto de um policial quando sua vida está prestes a ser destruída. Minha mãe desabou no gramado da frente, gritando enquanto os vizinhos observavam em silêncio, e eu fiquei parado segurando meu livro de álgebra, com a sensação clara de que aquele era o fim de tudo. E foi mesmo. Depois da morte do meu pai, minha mãe perdeu completamente o controle. Na primeira semana, não saía da cama, exceto para ir ao banheiro. Na segunda, passava horas chorando trancada no banheiro enquanto eu me arrumava para a escola usando a pia da cozinha. Na terceira semana, cheguei em casa e encontrei comprimidos espalhados por todos os lados e minha mãe assistindo repetidamente ao vídeo do casamento, completamente desligada da realidade, mal conseguindo funcionar. Quando tentei falar com ela, quando disse que era terça-feira de manhã e que precisávamos seguir em frente, ela gritou comigo, como se eu não tivesse o direito de falar, como se eu não tivesse perdido também. No segundo mês, ela parou até de fingir. Garrafas vazias de remédio se alinhavam sobre o balcão como troféus silenciosos, ela desmaiava no sofá e eu a cobria com um cobertor para que não morresse de frio. A casa entrou em colapso rapidamente, contas se acumulavam com avisos em vermelho, a eletricidade foi cortada mais de uma vez, e a geladeira só tinha molhos velhos e restos esquecidos de comida. Comecei a pegar notas de $20 da bolsa da minha mãe para comprar macarrão instantâneo e pizza congelada, e ela nunca percebeu. O seguro de vida do meu pai pagou $150 mil, mas em apenas 4 meses minha mãe gastou 30 mil em móveis inúteis, compras online das quais não se lembrava e empréstimos para a irmã irresponsável, que desapareceu assim que o dinheiro caiu na conta. Quando completei 15 anos, estávamos mais pobres do que antes da morte do meu pai. Então, numa madrugada, por volta das 2 horas, minha mãe entrou cambaleando no meu quarto e me disse, como se fosse meu problema resolver, que estava grávida de 4 meses, um filho do meu pai. Algo que ela nem tinha percebido porque estava drogada demais para notar que havia perdido 4 ciclos menstruais. Ela ficou ali parada, balançando, com o rímel escorrendo, e quando questionei como aquilo era possível depois de meses tomando remédios todos os dias, ela apenas chorou e se virou, sem nunca parar com nada. Eu tentei de tudo, joguei comprimidos fora, escondi chaves, implorei para que pensasse no bebê, mas ela sempre me mandava cuidar da minha vida. Aos 14 anos, eu assistia minha mãe destruir lentamente meu irmão ainda não nascido, sem ter poder algum para impedir. Minha irmã, Júnia, nasceu 2 meses prematura no Hospital Geral do Condado, e recebi a ligação durante a segunda aula. Falsifiquei um bilhete, peguei 2 ônibus e cheguei a tempo de ver minha mãe gritando com enfermeiras, recusando anestesia e causando um escândalo. Júnia nasceu minúscula, com pouco mais de 2 quilos, azulada pela falta de oxigênio, enquanto a equipe da unidade de terapia intensiva neonatal corria para salvá-la. Um médico me explicou que minha mãe havia consumido substâncias durante a gravidez e que minha irmã tinha transtorno do espectro fetal, o que significava danos cerebrais, atrasos de aprendizagem, problemas motores e anos de terapia pela frente. Olhei para minha mãe desacordada na cama do hospital e para minha irmã lutando para respirar numa incubadora, e naquele instante, aos 14 anos, eu soube que iria criar aquela criança sozinho. Durante 6 semanas, visitei Júnia todos os dias depois da escola, fiz lição ao lado da incubadora, conversei com ela através do plástico, aprendi com as enfermeiras a alimentá-la, trocar fraldas e reconhecer sinais de sofrimento, enquanto minha mãe aparecia raramente, sempre abatida, sempre indo embora rápido demais. Quando finalmente levamos Júnia para casa, o pediatra entregou à minha mãe uma pilha de folhetos sobre terapias e especialistas, e ela jogou tudo no lixo ainda no estacionamento.
Foi assim que eu virei pai aos 14 anos, fazendo mamadas de madrugada, trocando fraldas, aprendendo a preparar fórmula pela internet às 3 da manhã enquanto Júnia chorava sem parar, andando pela casa às 4 da manhã, cantando músicas esquecidas, falsificando assinaturas em documentos médicos, aprendendo a cozinhar o básico para nos manter vivos com US$ 30 por semana e levando minha irmã às consultas de ônibus, 40 minutos para ir e 40 para voltar, com um bebê chorando nos meus braços, enquanto minha própria infância desaparecia em silêncio. Eu passava horas sentado em salas de espera fazendo dever de casa enquanto especialistas avaliavam Júnia e perguntavam onde estava minha mãe, e eu sempre respondia que ela estava doente e tinha me enviado no lugar dela. Ninguém questionava, ou talvez questionasse e simplesmente não se importasse o suficiente para denunciar, porque o sistema já estava sobrecarregado demais para notar mais uma família quebrada. Na escola, todos achavam que eu era apenas o garoto quieto, ninguém fazia ideia de que eu estava administrando uma casa e criando um bebê. Eu chegava com olheiras profundas, cheiro de leite azedo nas roupas, e quando algum professor perguntava se estava tudo bem, eu dizia que sim, apenas cansado, porque qualquer outra resposta me colocaria no sistema de acolhimento mais rápido do que um piscar de olhos. Eu abaixei a cabeça, fiz o que precisava ser feito e sobrevivi. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe começou a levar para casa esse sujeito que parecia um verdadeiro prêmio, chamado Mallory, o estereótipo completo de um babaca ambulante, boné virado para trás, tatuagem tribal no braço inteiro, camisetas espalhafatosas, cavanhaque ridículo, como se tivesse saído direto de uma academia de artes marciais mistas do ano de 2008 e nunca mais tivesse atualizado o guarda-roupa. Ele tinha 35 anos, estava desempregado, falava o tempo todo sobre empreendimentos mirabolantes que estavam prestes a estourar, o que nunca acontecia, com exceção das pensões alimentícias atrasadas de 2 outros filhos que ele não via. Mallory se mudou para nossa casa depois de apenas 3 semanas, trazendo sacos de lixo cheios de roupas, um videogame Xbox 360 e uma coleção absurda de bebidas energéticas. Não pediu permissão, não discutiu nada, apenas tomou posse do sofá da sala como se sempre tivesse morado ali. No começo, tentou o papel de padrasto legal, oferecendo bebida alcoólica quando minha mãe não estava olhando, tentando conversar sobre futebol, me chamando de garoto, mas algo nele sempre pareceu errado para mim. O sorriso não combinava com os olhos, e a forma como ele observava as pessoas quando achava que ninguém estava olhando fazia meu instinto gritar que aquele homem era um predador. 6 meses depois, minha mãe se casou com ele em Las Vegas, e eu só fiquei sabendo porque ela voltou para casa com uma aliança, um sobrenome novo e uma foto enviada por mensagem, os dois sorrindo na frente de uma capela cafona. Ela estava convencida de que Mallory iria nos salvar, colocar a vida nos trilhos e assumir o papel de homem da casa que meu pai um dia foi, mas essa ilusão durou poucos minutos. Mallory conseguiu um emprego em um centro de distribuição carregando caminhões e apareceu no 3º dia sob efeito de substâncias. Depois se gabou para minha mãe de ter tomado algo para relaxar antes do trabalho. Ele brigou aos gritos com o supervisor quando foi cobrado a trabalhar de verdade e foi demitido antes do fim da 2ª semana. Quando cheguei em casa, encontrei Mallory largado no sofá com a carta de demissão, fingindo que a culpa era da empresa, dizendo que o ambiente era tóxico e que estavam perseguindo ele. Depois disso, nunca mais procurou emprego. Passava todos os dias em casa jogando videogame até 4 horas da manhã, gritando no fone de ouvido, tomando os remédios da minha mãe direto do frasco e comendo toda a comida que eu comprava com meu salário do supermercado. Eu comprava comida para uma semana inteira e em 3 dias tudo tinha desaparecido. Ele deixava pratos sujos espalhados pela casa como o pior colega de quarto do mundo. Eu chegava da escola e do trabalho e encontrava Mallory no sofá, usando a mesma calça de moletom havia 4 dias, cercado por latas vazias de energético e caixas de pizza, enquanto Júnia ficava no cercadinho com a fralda cheia, chorando, completamente ignorada. Quando eu dizia que ela precisava ser trocada, ele respondia que estava no meio de uma partida e mandava eu fazer, alegando que eu tinha ficado o dia inteiro fora e que ela não era filha dele. Mesmo assim, ele se comportava como dono da casa quando queria impor ordens, e foi nesse ponto que a violência começou. Certa noite, cheguei tarde do meu turno no supermercado, eu já tinha 16 anos e trabalhava entre 25 e 30 horas por semana, e Mallory começou a gritar por causa do lixo que eu tinha esquecido de tirar, porque Júnia estava com febre naquela manhã. Quando disse que faria isso no dia seguinte, ele pulou do sofá, me agarrou pela camisa e me jogou contra a parede com força suficiente para derrubar um quadro, colando o rosto no meu,
com hálito fedendo a cigarro barato e bebida energética, dizendo que quando ele mandasse eu fazer algo, eu obedeceria, porque agora eu vivia sob o teto dele. Eu quis acertar aquele homem com toda a força que tinha, mas minha irmã dormia no quarto ao lado e eu não podia arriscar ser expulso, porque ela não tinha mais ninguém. Engoli a raiva, tirei o lixo às 11 da noite, fervendo por dentro, enquanto minha mãe passava pelo corredor, via Mallory me agredir, ouvia as ameaças e não dizia nada, apenas seguia para o quarto com um frasco de comprimidos na mão. Mais tarde, quando confrontei minha mãe dizendo que Mallory tinha me agredido, ela respondeu friamente que eu provavelmente merecia, que estava sendo desrespeitoso, e quando tentei explicar que eu fazia tudo naquela casa, cuidava de Júnia, pagava comida e limpava tudo, ela encerrou dizendo que Mallory era o homem da casa agora e que eu precisava mostrar mais respeito. Naquele momento, eu soube que ela tinha escolhido ele, acima de mim, acima de Júnia, acima da própria realidade. Depois disso, a violência virou rotina, tapas na parte de trás da cabeça quando eu respondia, socos nas costelas quando ele se irritava, empurrões contra o balcão quando eu não me movia rápido o suficiente. E certa vez ele apertou meu braço com tanta força que deixou marcas dos dedos que duraram uma semana inteira. Minha mãe ou não percebia ou não se importava, provavelmente as duas coisas, e foi então que comecei a documentar tudo, tirei fotos dos hematomas nas costelas, nos braços e nas costas, gravei áudios de Mallory gritando comigo, me chamando de inútil, ameaçando me bater se eu não mostrasse respeito, e salvei capturas de tela das mensagens em que ele me chamava de lixo humano e mandava eu sair da casa dele. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu precisaria de provas, só ainda não sabia exatamente para quê. A parte mais assustadora era perceber que Júnia estava começando a notar. Ela se encolhia sempre que Mallory levantava a voz e passou a me chamar de Bubba, porque ouvia Mallory chamar minha mãe de Baby e achava que era assim que se chamavam as pessoas que você amava. Sempre que Mallory estava por perto, ela se agarrava a mim com força, como se soubesse, mesmo com apenas 1 ano de idade, que ele era alguém perigoso. Quando Júnia completou 2 anos, Mallory começou a prestar uma atenção estranha nela. No início, tentei me convencer de que ele só estava tentando bancar o padrasto exemplar, pegando ela no colo, lendo histórias de forma desajeitada, se oferecendo para ajudar na hora do banho e na hora de dormir. Mas logo comecei a perceber padrões, pequenas coisas que isoladamente não significavam muito, mas juntas formavam sinais de alerta por todos os lados. Ele só se oferecia para ajudar quando podia ficar sozinho com ela. Se eu estivesse em casa, ele ignorava Júnia completamente, mas bastava eu sair para trabalhar ou estudar para ele virar, de repente, o pai do ano. Depois que ela ia dormir, ele entrava no quarto dela e ficava lá dentro por 10 ou 15 minutos de cada vez. Quando eu perguntava, dizia que estava apenas verificando se ela estava dormindo, mas eu ouvia movimentos lá dentro, e a cama de Júnia rangia, como se alguém estivesse sentado nela. Ele começou a comentar sobre a aparência dela, dizendo que Júnia estava ficando muito bonita, que ia partir muitos corações quando crescesse, coisas que faziam minha pele arrepiar. Insistia em ser ele ajudar a trocar as roupas dela, dizendo que eu estava cansado e que ele cuidaria daquilo. Até que um dia eu flagrei a cena que mudou tudo. Voltei mais cedo da escola por causa de meio período de provas, a casa estava silenciosa, o carro da minha mãe não estava lá, mas o carro de Mallory estava na garagem. Ouvi um barulho vindo do quarto de Júnia, caminhei pelo corredor e vi a porta entreaberta. Mallory estava lá dentro, segurando o pijama pequeno dela congelado no ar, pressionado contra o nariz, os olhos fechados, respirando fundo repetidas vezes, enquanto a outra mão estava dentro do bolso. Limpei a garganta e perguntei o que ele achava que estava fazendo. Ele se assustou como se tivesse levado um choque, deixou a roupa cair imediatamente, e em meio segundo o rosto dele mudou de pânico para fúria. Ele tentou disfarçar, dizendo que eu tinha assustado ele, que só estava ajudando com a roupa suja, fingindo que estava checando se estava limpa, dizendo que eu é que estava deixando a situação estranha. Mas nós dois sabíamos exatamente o que eu tinha visto. O olhar nos olhos dele dizia tudo, primeiro pânico absoluto, depois cálculo frio, e por fim raiva. Ele sabia que eu tinha visto algo que não deveria. Mandou eu sair do quarto, dizendo que aquela era a casa dele, e saiu logo depois, não sem antes me lançar um olhar que deixava claro que eu ainda pagaria por aquilo. Eu não contei nada para minha mãe, porque sabia exatamente como seria a reação dela. Se eu dissesse que o marido dela estava cheirando as roupas da própria filha, ela diria que eu estava inventando drama, que tinha ciúmes e queria destruir o casamento dela.
Então eu tomei uma atitude. Naquela mesma noite, levei a cama de criança de Júnia para o meu quarto e disse à minha mãe que ela estava tendo pesadelos e queria dormir perto de mim. Minha mãe não se importou, estava tão dopada que mal registrou o que eu disse. Mallory ficou visivelmente irritado quando descobriu, mas não podia discutir sem parecer suspeito. A partir daquele dia, eu nunca mais deixei Júnia sozinha com ele, nem por 5 minutos, nem por 5 segundos. Quando eu precisava trabalhar, deixava Júnia na casa de uma colega de trabalho, dizendo que minha mãe estava com enxaquecas fortes e precisava de ajuda com os cuidados. Ela tinha 2 filhas e nunca se importou em cuidar de mais uma. Mandava mensagens com fotos de Júnia brincando, sorrindo, segura. Quando eu estava em casa, Júnia ficava no meu campo de visão o tempo inteiro, comia quando eu comia, assistia televisão ao meu lado e dormia no meu quarto. Eu virei a sombra dela. Mallory percebeu e começou a fazer comentários, dizendo que eu era protetor demais, que aquilo era estranho, quase obsessivo, insinuando que eu estava projetando algo errado, uma tática clássica de predador para inverter a situação e me fazer parecer o problema. Eu ignorava, mas passei a dormir com a porta trancada e uma cadeira travada na maçaneta, mantinha meu telefone carregado 24 horas por dia, com o gravador de voz sempre pronto para registrar qualquer conversa em que Mallory estivesse perto de Júnia. Comecei também a observar com ainda mais atenção os padrões dele, anotando quando entrava no quarto dela, em que horários minha mãe estava desacordada, quando eu costumava estar fora, tudo registrado em um caderno escondido debaixo do meu colchão. Mallory era esperto, nunca fazia nada óbvio quando eu estava por perto, mas eu percebia detalhes, o toque aparentemente acidental, o tempo excessivo segurando Júnia no colo, a insistência em dar banho nela e demorar 30 minutos em algo que deveria levar 10. Até que uma noite eu fingi sair para trabalhar, bati o ponto e logo em seguida saí alegando que estava passando mal, voltei para casa em silêncio, estacionei longe e entrei pela porta dos fundos. Encontrei Mallory no banheiro com Júnia, a porta fechada, e eu abri sem bater. Ele estava ajudando a secá-la depois do banho, a toalha envolta no corpo dela, mas as mãos dele estavam por dentro da toalha. Júnia parecia desconfortável, não exatamente assustada, mas como alguém que sabia que algo estava errado e ainda não tinha palavras para explicar. Eu disse que assumia dali em diante, repeti que eu cuidaria daquilo, e Mallory saiu do banheiro, mas o olhar que ele me lançou era de ódio puro. Eu soube naquele momento que meu tempo estava acabando. Mallory estava ficando cada vez mais ousado, testando limites, se aproximando perigosamente de uma linha que eu não poderia ignorar, e eu precisava estar preparado. Capítulo 4. O telefone e a briga. Mallory cometeu um erro. 3 semanas depois, em uma manhã de sábado, minha mãe tinha desmaiado no sofá na noite anterior e não havia se mexido desde então. Júnia estava segura no meu quarto, assistindo desenhos animados, enquanto eu preparava o café da manhã na cozinha, ovos mexidos e torradas, nada elaborado. Mallory saiu do banheiro e deixou o telefone sobre o balcão, simplesmente largou ali enquanto pegava uma bebida energética na geladeira. Normalmente aquele telefone ficava colado na mão dele, ele levava para todos os lugares, banheiro, banho, até para a cama. Minha mãe até brincava dizendo que ele amava mais aquele telefone do que ela, e não estava errada. Mas naquela manhã, com o vapor do banho ainda embaçando a tela, ele simplesmente o abandonou ali enquanto procurava o vaporizador ou qualquer outra coisa. Eu já tinha visto Mallory desbloquear aquele aparelho dezenas de vezes, sempre o mesmo código de 4 números, os últimos dígitos da placa do carro dele, que eu tinha memorizado meses antes, apenas por precaução. Eu não pensei, apenas peguei o telefone e digitei o código. Fui direto para a galeria de fotos, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos. Passei rapidamente pelas imagens comuns, selfies de academia, capturas de resultados esportivos, memes salvos de redes sociais, até encontrar uma pasta marcada como privada. Era protegida por senha. Tentei combinações óbvias, tentei a data de nascimento dele, tentei o nome da minha mãe, nada funcionou, até que tentei a data de nascimento de Júnia, o dia e o mês. A pasta se abriu, e meu corpo inteiro gelou. Havia dezenas de imagens de Júnia, registradas em momentos íntimos do dia a dia, cenas que nunca deveriam ter sido guardadas daquela forma, imagens dela dormindo, tomando banho, em posições claramente organizadas por um adulto, detalhes que deixavam claro que aquilo não era inocente. Ela tinha apenas 2 anos, era minha irmãzinha.
Comecei a rolar as imagens com mais rapidez e percebi que aquilo vinha acontecendo havia meses, roupas diferentes, horários diferentes, ângulos diferentes, tudo com data e hora registradas. Em 15 de março, às 2h47 da tarde, eu estava no trabalho. Em 3 de abril, às 9 da manhã, eu estava na escola e minha mãe estava fora. Em 8 de maio, às 6h14 da tarde, eu estava no mercado. Pequenas janelas de tempo em que Júnia ficou sozinha com ele. Aquilo vinha acontecendo havia cerca de meio ano. Toda vez que eu não consegui protegê-la, ele esteve no quarto dela com o telefone na mão. O pior era perceber que ele não tinha ideia de que o próprio telefone salvava tudo automaticamente na nuvem, mantendo cópias com data, hora e localização. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei o aparelho cair. A vontade era gritar, correr até o quarto dele e perder completamente o controle, mas eu me forcei a manter a cabeça fria. Comecei a transferir as imagens para o meu próprio telefone. Consegui enviar cerca de 15 quando ouvi passos atrás de mim e a voz dele perguntando o que eu achava que estava fazendo com o telefone dele. Mallory parou na porta, os olhos fixos no aparelho nas minhas mãos, e então viu o que estava na tela. O rosto dele perdeu a cor e logo em seguida ficou vermelho de raiva. Ele exigiu o telefone de volta, mas eu disse que já tinha visto tudo, as imagens, o histórico, os arquivos salvos. Ele avançou contra mim, atravessou a cozinha tentando agarrar o telefone. Eu recuei, estiquei o braço para longe, e ele segurou meu pulso com força suficiente para causar uma dor aguda. Eu o empurrei com a outra mão e ele tropeçou contra a geladeira, espalhando ímãs e papéis pelo chão. Ele veio de novo, dessa vez tentando me atingir, acertou meu rosto e senti gosto de sangue. O telefone caiu no chão e nós dois avançamos, mas eu cheguei primeiro e chutei o aparelho para debaixo do fogão. Mallory me agarrou pela camisa e me jogou contra o balcão, minhas costelas bateram na quina e uma dor intensa atravessou meu corpo. Ele gritava ameaças, fora de si. Nesse momento, ouvi Júnia chorar no meu quarto, e aquele som atravessou tudo como um choque. Eu me abaixei rapidamente, peguei os dois telefones e corri para o meu quarto, tranquei a porta, enquanto Mallory socava a madeira e gritava do lado de fora. Com as mãos trêmulas e machucadas, continuei transferindo os arquivos, observando a barra de progresso avançar lentamente. Cada notificação parecia uma eternidade. 48 imagens adicionais foram salvas. Em seguida, abri o histórico de buscas dele, enquanto os chutes faziam a porta estremecer. Não vou detalhar o conteúdo, mas eram pesquisas específicas, termos muito claros, voltados para idades específicas e fóruns obscuros, coisas que só alguém com intenções doentias procuraria. Ele costumava apagar tudo, mas naquela manhã tinha esquecido. Eu capturei cada tela, o histórico, os arquivos na nuvem, tudo que pudesse servir como prova. Por fim, abri as mensagens. Havia grupos com nomes que eu não reconhecia, pessoas trocando arquivos, conversas sobre experiências, e uma mensagem em especial dizia apenas que a dele era bonita e perguntava se queria trocar. Mallory havia respondido apenas que talvez fosse melhor esperar e conseguir ângulos melhores primeiro, e naquele exato momento a porta começou a se partir, o pé dele atravessou a madeira perto da maçaneta. Eu peguei Júnia no colo, enfiei meu telefone no bolso junto com o dele e saí pela janela do meu quarto, caindo com força no quintal lateral, uma dor lancinante atravessando minhas costelas onde eu tinha batido no balcão. Júnia gritava, agarrada ao meu pescoço, e eu corri até a casa da vizinha. Bati na porta com força e a senhora Shen atendeu, bastou um olhar para o meu rosto ensanguentado e para Júnia chorando para ela nos puxar para dentro. Eu pedi que ligasse para 91 imediatamente, por favor, agora, e ela ligou. Fiquei sentado no sofá dela segurando Júnia enquanto ela chorava, os dois telefones no meu colo, esperando ouvir as sirenes. A polícia chegou cerca de 8 minutos depois, 2 viaturas, 4 agentes ao todo. Encontraram Mallory na cozinha segurando um saco de ervilhas congeladas no nariz, contando uma história confusa sobre eu ter atacado ele sem motivo. Depois me encontraram na casa da senhora Shen, com o maxilar machucado e segurando uma criança em pânico. Um dos agentes nos separou para colher os depoimentos. Eu mostrei os dois telefones, comecei pelas imagens transferidas, expliquei os registros de data e hora, mostrei meu horário de trabalho provando que eu não estava em casa, disse que ele tinha me atacado quando me pegou olhando o telefone e que era por isso que meu rosto estava daquele jeito.
Falei que havia imagens inadequadas envolvendo minha irmã, mais de 60 registros com datas e horários claros. A expressão do policial ficou cada vez mais dura a cada imagem analisada, e eles chamaram investigadores. Mallory, ao mesmo tempo, contava outra versão para os outros agentes, dizendo que não sabia o que eu tinha feito com o telefone dele, que estava preocupado comigo havia meses, que eu era obcecado por Júnia, que não deixava ninguém perto dela e que tinha atacado ele naquela manhã sem provocação, roubando o telefone. Um dos policiais me perguntou como eu tinha acessado o aparelho dele, e eu disse que tinha memorizado o código. Ele respondeu que isso significava acesso sem permissão, e eu tentei explicar que tinha provas de que não estava em casa quando as imagens foram feitas, mas disseram que tudo precisaria ser verificado porque a situação era complexa. Minha mãe apareceu cerca de 20 minutos depois, claramente alterada, rímel borrado, e ficou totalmente do lado de Mallory, dizendo que ele jamais machucaria Júnia, que eu estava paranoico, controlador e tentando acabar com o casamento dela por ciúmes. Os policiais se olharam e disseram que precisariam nos levar para prestar depoimentos formais, que havia agressões dos dois lados, acesso ilegal a dispositivo e acusações graves. Disseram que não era uma prisão, apenas detenção para esclarecimentos, e algemaram nós dois. Pela janela da viatura, vi outro agente ficando com Júnia enquanto ela chorava e estendia os braços na minha direção. Na delegacia, fomos processados separadamente e me colocaram em uma sala de interrogatório, sem comida nem água quando pedi, apenas uma cadeira de metal, uma mesa de metal e luzes fluorescentes. Depois de cerca de 2 horas, um investigador entrou, um homem de meia idade, olhar cansado, aliança no dedo, camisa manchada de café. Ele sentou com uma pasta e pediu que eu falasse, então contei tudo, desde a morte do meu pai quando eu tinha 14 anos, o colapso completo da minha mãe, como eu me tornei o responsável por Júnia ainda adolescente, a chegada de Mallory, a violência contra mim, o comportamento estranho em relação à minha irmã, os padrões que observei, os comentários, as idas ao banheiro, as ofertas constantes para ajudar no banho, e como encontrei as imagens naquela manhã e fui atacado. O investigador anotou tudo sem me interromper, fez perguntas sobre horários, sobre onde eu estava, sobre os padrões de comportamento de Mallory, e perguntou por que eu não tinha ligado antes. Eu disse que se eu ligasse dizendo apenas que meu padrasto olhava estranho para minha irmã, me mandariam voltar quando tivesse provas, então eu protegi minha irmã do jeito que pude. Ele ficou em silêncio por um longo momento, fechou a pasta e saiu sem dizer nada. 3 horas se passaram, o relógio marcou 3 da tarde, depois 4, depois 5, minhas costelas doíam tanto que eu mal conseguia respirar, meu maxilar pulsava, e eu só pensava em Júnia, onde ela estava e se estava com medo. Por volta da 5ª hora, o primeiro investigador voltou acompanhado de outra investigadora, uma mulher na casa dos 40, olhar firme, braços cruzados. Eles disseram que minha história batia em parte, que meu horário de trabalho e a frequência escolar confirmavam que eu não estava em casa em vários momentos, mas que havia um problema sério, eu tinha acessado o dispositivo dele sem permissão, o que era um crime, e meu estômago afundou. Em seguida, ela acrescentou que as evidências eram fortes, que o telefone dele seria submetido a uma análise técnica completa e que até o dia seguinte saberiam se os arquivos tinham origem naquele aparelho ou se tinham sido transferidos. Disseram que, se fossem dele, eu estaria livre, e se fossem meus, eu enfrentaria acusações graves. Eu disse que eram dele, e eles responderam que saberiam no dia seguinte. Fui liberado para ir embora enquanto a investigação continuava, com a ordem de não sair da cidade e não ter contato nem com Mallory nem com minha mãe. Saí dali às 8 da noite, sem acusações formais, apenas com tudo pendente. Naquela noite, eu fiquei na casa da senhora Shen. Ela me levou a um pronto atendimento, onde confirmaram 2 costelas fissuradas e o maxilar machucado, fizeram curativos e ela pagou tudo porque eu não tinha absolutamente nada. Os serviços de proteção à criança levaram Júnia para um acolhimento emergencial. Eu não pude vê-la, não pude ligar, nada, disseram que era enquanto a investigação estivesse em andamento. No dia seguinte, a investigadora ligou. A perícia tinha retornado. As imagens tinham origem no dispositivo de Mallory, no aplicativo de câmera dele, no armazenamento em nuvem dele, no endereço de rede dele. Os registros de data e hora batiam exatamente com momentos em que eu estava comprovadamente em outro lugar. Disseram que iriam prendê-lo por múltiplas acusações e que eu estava livre de qualquer imputação, inclusive pelo acesso ao telefone, dadas as circunstâncias, mas que numa próxima vez eu deveria ligar antes. Perguntei sobre Júnia.
Disseram que ela estava sob cuidados do serviço de proteção e que, como eu tinha 16 anos, não poderia ficar com a guarda. Ela permaneceria em colocação emergencial enquanto o caso fosse construído, e quando perguntei por quanto tempo, responderam que isso dependia de muitos fatores. Capítulo 6. A longa luta. Muitos fatores significaram 24 meses de dor. Júnia foi para um lar substituto, uma família decente nos subúrbios, experiente com crianças com necessidades de desenvolvimento, com 2 filhos biológicos. Eu recebi visitas supervisionadas uma vez por semana, 1 hora, às quintas-feiras, às 4 da tarde, em um escritório estéril, com câmeras por todos os lados. A primeira visita me destruiu. Júnia me viu e gritou meu nome, como se eu finalmente tivesse ido resgatá-la, correu pela sala e se agarrou às minhas pernas, e quando a hora terminou e a assistente social disse que precisávamos sair, Júnia se prendeu a mim chorando, dizendo que iria comigo, pedindo para não ficar. A mãe substituta precisou soltá-la fisicamente enquanto ela chorava e estendia os braços para mim. Saí, cheguei ao estacionamento e soquei uma parede de tijolos com força suficiente para abrir 3 nós dos dedos. Minha assistente social me encontrou ali e disse que seria difícil por um tempo, mas que minha presença importava e que eu precisava continuar aparecendo. Então eu apareci, todas as quintas-feiras, por 2 anos, e comecei a construir meu caso. Arrumei um segundo emprego de madrugada, repondo mercadorias em outra loja, trabalhando cerca de 70 horas por semana somando os 2 empregos, ganhando $8,50 por hora em um e $9 por hora no outro, 7 dias por semana. Cada centavo foi para uma poupança chamada Fundo da Júnia. Eu comia macarrão instantâneo nas 3 refeições do dia, às vezes puro porque não podia comprar ovos. Perdi cerca de 9 quilos em 3 meses, usava as mesmas 3 camisetas e os mesmos 2 jeans até os joelhos rasgarem, caminhava 2 quilômetros para o trabalho para economizar a passagem de ônibus e dormia no sofá da senhora Shen porque não conseguia pagar aluguel. O serviço de proteção disse que eu teria de esperar completar 18 anos para solicitar guarda por vínculo familiar, e 2 anos pareciam uma eternidade, 24 meses de Júnia achando que eu a tinha abandonado. Concluí o equivalente ao ensino médio em 6 meses, estudando no ônibus e nos intervalos às 2 da manhã entre turnos. Passei de primeira, não porque eu me importasse com o diploma, mas porque os tribunais perguntam sobre educação. Documentei tudo em um caderno, o que fazíamos nas visitas, como ela se comportava, qualquer preocupação. A mãe substituta começou a enviar fotos entre as visitas, dizendo que Júnia perguntava por mim todas as noites. Em uma mensagem, no 4º mês, ela disse que Júnia tinha parado de perguntar quando eu a levaria para casa, que estava se adaptando, e isso me machucou mais do que qualquer outra coisa. No 9º mês, fui promovido no primeiro emprego a supervisor de turno, $15 por hora, mais dinheiro e um horário melhor. Continuei documentando. No 10º mês, mudei para um lugar meu, um quarto, $650 por mês, com problemas incluídos, mas mesmo assim montei o quarto de Júnia. Paredes roxas, cama de solteiro, brinquedos de segunda mão, tirei fotos para o tribunal. No 12º mês, o serviço de proteção fez uma visita domiciliar, verificou a geladeira abastecida, o quarto pronto, perguntou sobre meu horário de trabalho e estabilidade. E minha assistente social admitiu que eu tinha feito tudo certo e que recomendaria o planejamento de transição quando eu completasse 18 anos. 3 meses depois, me matriculei em uma faculdade comunitária, curso online de negócios, aulas noturnas, 2 disciplinas por semestre enquanto trabalhava em tempo integral, um caminho longo, mas necessário para que Júnia me visse caminhando para algo melhor. Nesse período, minha mãe tentou reaparecer, com e-mails, mensagens e aparições no meu apartamento, exigindo ver a filha, dizendo que eu tinha roubado Júnia, que ela era vítima e que eu tinha manipulado todos, até que uma noite apareceu completamente alterada, batendo na porta e gritando. Eu liguei para a polícia, não abri a porta, não disse uma palavra, apenas fiquei esperando ouvir as sirenes. Quando eles a retiraram da varanda, minha mãe estava em prantos, implorando, dizendo que Júnia era filha dela e que eu tinha roubado sua criança. Na manhã seguinte, entrei com um pedido de ordem de restrição, e o juiz concedeu no mesmo dia. O histórico de detenções da minha mãe e as transcrições do processo de custódia tornaram a decisão simples. Mallory aceitou um acordo judicial de 15 anos. O advogado dele sabia que as provas eram incontestáveis, 63 registros com dados completos, cópias em nuvem, histórico de buscas e registros de mensagens.
Ele se declarou culpado de múltiplas acusações para evitar julgamento público e exposição. Hoje ele está em uma unidade de segurança máxima no interior do estado, e todos os dias eu espero que cada dia lá seja pior do que o anterior. Um investigador me ligou um ano depois da prisão dele para dizer que o caso de Mallory levou a uma investigação federal, que a rede dele era muito maior do que se imaginava, com 34 prisões em 8 estados diferentes. Disseram que eu tinha ajudado a salvar outras crianças além da minha irmã, mas isso não me trouxe alívio, só me deixou ainda mais revoltado por o sistema não tê-lo parado antes. Completei 18 anos em uma terça-feira e naquela mesma manhã dei entrada no pedido de guarda por vínculo familiar. A audiência aconteceu 6 semanas depois. Eu compareci com um advogado voluntário e um dossiê tão grosso que precisei de 2 mãos para carregar, com documentação de cuidados desde o nascimento, registros médicos, extratos bancários, fotos da negligência da minha mãe, relatórios do serviço de proteção e cartas de caráter dos meus supervisores. Minha mãe apareceu para contestar, recém-saída de uma clínica, 30 dias sóbria, acompanhada de advogado, dizendo que tinha completado o tratamento, que estava sóbria e queria a filha de volta. Meu advogado respondeu que ela tinha tido 2 anos para fazer isso, enquanto o filho dela tinha reconstruído a própria vida aos 16 anos, e perguntou onde ela estava nesse período. A mãe substituta testemunhou, disse que Júnior estava bem, mas queria voltar para casa com o irmão, que brilhava durante as visitas e falava de Bubo o tempo todo. O juiz chamou Júnior para conversar em particular, apenas ele, uma defensora infantil e ela. 20 minutos depois, voltaram à sala. O juiz disse que Júnior tinha sido muito clara, que queria morar com o irmão, que o chamava de Bugba e de pai, e quando perguntaram sobre a mãe, ela disse que a mamãe estava doente. Quando perguntaram sobre o lar substituto, ela disse que a senhora Raquel era legal, mas que queria Bugba. Aquilo foi uma citação direta de uma criança de 4 anos. Algo se abriu dentro do meu peito, um alívio puro. O juiz concedeu a guarda temporária a mim, condicionada a uma revisão em 6 meses. Minha mãe perdeu completamente o controle, começou a gritar no tribunal, me chamando de ladrão, dizendo que eu tinha roubado a filha dela e manipulado todos. Os oficiais tiveram que removê-la à força enquanto ela gritava que eu era maligno, que sempre tinha sido, que eu tinha arruinado a vida dela. Eu fiquei sentado sem sentir raiva ou satisfação, apenas vazio. Ela era uma estranha agora, apenas uma mulher que um dia foi minha mãe, antes de escolher substâncias e pessoas perigosas em vez dos próprios filhos. Olhei para meu advogado e perguntei quando poderia levar Júnior para casa. Ele disse que em 3 dias, depois da papelada. Aqueles foram os 3 dias mais longos da minha vida. Levei Júnior para casa em uma sexta-feira à tarde, apresentei o apartamento, mostrei o quarto roxo que eu tinha pintado, a cama de solteiro com lençóis do tema congelado, a caixa de brinquedos que eu tinha montado com doações. Eu disse que aquele era o quarto dela, o quarto para sempre, que ninguém a levaria embora. Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes e castanhos e me pediu uma promessa de pai. Eu prometi. E pela primeira vez ela acreditou de verdade. Os primeiros 6 meses foram extremamente difíceis, com pesadelos, ansiedade de separação, crises quando eu precisava sair para trabalhar. Ela acordava gritando às 2 da manhã, achando que eu tinha ido embora, e eu a encontrava perto da porta, chorando e checando se eu ainda estava ali. Levou 1 ano para ela parar de verificar e 2 anos para parar de perguntar se eu ia devolvê-la, e 3 anos até acreditar que para sempre realmente significava para sempre. Minha mãe tentou mais uma vez, 6 meses depois da audiência, apareceu sóbria dessa vez, parada no estacionamento quando cheguei do trabalho, cabelo arrumado, maquiagem feita, segurando um urso de pelúcia como se isso mudasse alguma coisa. Ela implorou por apenas 5 minutos com Júnior, disse que era mãe dela. Eu olhei para ela de verdade e não senti nada, nenhuma conexão, nenhuma história, apenas uma estranha que por acaso tinha dado à luz minha irmã antes de escolher outras coisas no lugar dos próprios filhos. Eu disse que ela não era mãe de Júnior, que tinha desistido desse direito quando apoiou Mallory, quando me deixou criar minha irmã sozinho e quando escolheu todo mundo menos ela. Ela disse que estava doente, e eu respondi que também estava doente quando lutou contra mim pela guarda, quando apareceu na delegacia defendendo alguém perigoso, quando passou 2 anos assim enquanto eu trabalhava 70 horas por semana para trazer Júnior de volta. Ela começou a chorar dizendo que tinha cometido erros, e eu disse que ela tinha feito escolhas e agora precisava viver com elas.
Entrei no prédio sem olhar para trás, ouvi o choro dela no estacionamento e nunca mais a vi. A última notícia que tive, por uma tia, foi que ela estava na Flórida com outro homem, ainda dizendo às pessoas que eu tinha sequestrado Júnia, ainda se fazendo de vítima e culpando todos, menos a si mesma. Hoje ela está sozinha, sem filhos, sem família, sem ninguém que se importe. E eu tenho uma criança de 7 anos que me chama de pai e sabe que eu nunca vou deixá-la. Essa é toda a vingança de que eu preciso. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Mãe Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Mãe Reddit, com todo o meu respeito.